Olá, eu sou a Aleca Rocha, atriz, e interpreto o seu caso virtual de relacionamento bizarro aqui. Carla, idade 33 anos, profissão secretária. Eu não sei se existe assim fase dos 30, eu só sei que terapia, remédio, comida, saídas, nada mais estava resolvendo o jeito que eu estava ansiosa, que eu estava desesperada, que eu estava mal sobre passar dos 30 anos e não me casar, não ter uma família, não ter um companheiro. Na parte profissional, eu já me sentia muito bem sucedida. Além da minha profissão, eu era o braço direito do meu chefe, então tinha firma no meu nome, eu ganhava um lucro em cima disso. Tava tudo certo, não tinha mais para onde eu ir profissionalmente. Eu sentia que o meu lado emocional, o meu lado de ter o meu filhinho, de ter o meu parceiro, tava pegando forte, assim. E eu tava fazendo o possível para tentar liberar isso, assim, mas eu não tava conseguindo. Os dates no Brasil não estavam funcionando. Eu ia para encontros em que o cara me pegava a primeira vez, ou então não acontecia nada, mas sempre depois do primeiro date não tinha uma continuidade. Eu já estava cansada, exausta de sair, de conversar. Eu não gostava de usar aplicativo. Enfim, tava bem difícil pro meu lado. Aí, pra completar, a minha melhor amiga, tipo aquela best que me escutava todos os dias, que conversava comigo, que sempre saía comigo, que me acalmava, enfim, a melhor amiga que a gente tem, assim, como se fosse uma irmã. Então, ela conheceu um holandês, do nada, num barzinho, e do nada eles se apaixonaram, e do nada ela mudou pra Holanda, assim. Montou apartamento, tudo, casou com ele, e aí começou a ter a vida dela, né? E aí já não é mais a mesma coisa, a amizade. E ela, né, também falou, poxa, tenta então com estrangeiros, vai ver que tem alguma coisa errada com os brasileiros. Só que, cara, como que eu ia tentar com estrangeiros? Onde eu ia achar um gringo, sabe? Eu não gostava mesmo de aplicativo, não tinha jeito. Só que eu me rendi ao aplicativo, eu baixei e... eu não conseguia passar, sabe, pra dar like. Eu passei uma vez e falei, não, não quero. E aí a minha única alternativa é que o meu chefe ia dar uma festa de aniversário, ele me convidou e talvez lá tivessem pessoas interessantes. Eu não sabia se ia ter gringo, mas enfim. Eu fui pra festa na esperança de encontrar alguém. Vocês já imaginam a minha sorte, porque se eu tava, né, depois dos 30, solteira, e depois de tudo que eu contei pra vocês, vocês sabem que eu não tinha ali, né, uma bunda virada pra lua. Não, não tinha. E aí na festa foi a mesma coisa. Cheguei, tava um marasmo, né, a maioria casal, família, e eu lá, oh, que beleza. Tá. Comecei a circular, dei umas voltas e bebi um pouco, dancei um pouco e nada, até que chegou uma pessoa diferente, né? Era um homem com um rapaz que, sei lá, bati o olho. Que era, na verdade, o amigo do meu chefe, né? O amigo do meu chefe era o pai desse rapaz. E aí, quando eu cheguei mais perto, que eu olhei, eu vi que ele era um pouco mais novo, né? Aí já falei, não vou nem tentar, não vou nem olhar, porque assim, boy mais novo, boy mucilon, enfim, não é o que eu quero, né? Quero um cara mais maduro. Mas não posso negar que sim, era um rapaz muito bonito e que pode até ter rolado alguma coisa assim, mas foi rápida quando eu vi que ele era um pouco mais novo, não era muita coisa mais novo também, não. Yusuf, idade 27 anos, profissão atendente em clínica de implante capilar. A festa foi um desastre, eu nem dançar, dancei com ninguém, nem me interessar em olhar pra alguém, me interessei. Voltei pra minha casa e falei, bom, eu vou ter que me forçar a usar esse aplicativo. E comecei a passar o dedinho, passar o dedinho, passar o dedinho. Quando eu parei, que eu olhei, eu falei, eu não acredito. Eu olhei umas 3 vezes, falei, não pode ser. É o boy lá da festa, o filho lá do amigo do meu chefe, tava... Aí eu parei uns 5 segundos. Falei, não. Dou like? Dou like. Dou like. Na hora que eu arrastei pro like, match. Ele também tinha dado like. Comecei a conversar com ele. Foi muito louco. A gente começou a conversar, e aí que eu fiquei sabendo que ele era turco, o pai dele tinha uma
E ele ajudava o pai dele, né? Era 1001 utilidades nessa clínica. A gente começou a conversar e ver que tinha coisas em comum. E ele ainda estava no Brasil. Só que, na verdade, essa festa que ele estava indo era uma das últimas coisas que ele ia fazer aqui no Brasil. Ele já estava pronto para pegar o avião, assim, no outro dia à noite. Não ia ter como a gente se encontrar para conversar mais, né? E aí ele deu a ideia de eu ir tomar um café com ele e com o pai dele no aeroporto. E eu, não sei, gente, eu acho que era desespero, né? Porque eu aceitei, imagina, tomar café com um boy que, assim, a aparência era de mucilão, apesar da idade estar mais ou menos ali. E com o pai ainda, né? Lá vou eu, né? E fui. O pai dele foi muito educado, né? Deixou a gente um pouco, assim, sozinho pra conversar. O café rolou muito bem, os olhares foram bem fortes e penetrantes de um jeito que eu não achei que fosse acontecer. Ele era um rapaz muito maduro porque ele tinha muitas responsabilidades com ele, né? Responsabilidades das empresas, das clínicas do pai dele, era ele que movimentava as coisas. Então não era um homem bobo como eu pensei quando eu olhei o rosto por ser um pouco mais jovial. Eu ia só tomar um café, mas eu fiquei lá até a hora dele entrar no avião, porque rolou mesmo ali um clima, uma sintonia, uma coisa que a gente entendeu que era forte. E aí, quando ele chegou lá na Turquia, ele me mandou, né, mensagem falando que com certeza queria continuar conversando comigo, que a gente tinha que se encontrar de verdade, mesmo distante, e a gente começou a conversar e se envolver de um jeito que eu nunca imaginei que fosse acontecer. Ao mesmo tempo, ele estava com muitos problemas lá, né? Porque parece que uma das clínicas estava meio que capenga, né? Uma ou duas estava para fechar, alguma coisa assim. Ele que tinha que correr atrás disso, ele que tinha essa pressão toda da família. Então, em um mês, assim, eu já estava muito animada de ir conhecer ele, mas não rolou por causa disso. Mas depois de 3 meses, que a coisa foi ficando bem forte mesmo, assim, da gente querer se atracar pela câmera e não rolar, porque eu não fiz nada pelo vídeo e nem mandei nada pra ele, a gente decidiu se encontrar. Eu também deixei bem claro pra ele que eu tava, assim, tipo, querendo acelerar as coisas, porque eu queria ter uma família, porque eu queria encontrar o cara certo, porque eu não ia ficar perdendo tempo, ainda mais com uma coisa à distância que a gente não sabe se ia acontecer, se não ia acontecer. E ele concordou, né? E aí, depois de 3 meses, a gente marcou de se encontrar. E detalhe, a família dele que me mandou as passagens, porque eles falaram que se o filho dele estava gostando de mim e tinha algum interesse, de alguma forma eu já fazia parte ali da família deles e que eles que iam se responsabilizar por essa parte. Eu tinha meu dinheiro, eu levei o meu dinheiro, eu poderia ter comprado a passagem, mas eles fizeram, não deixaram eu fazer isso e falaram que era para eu aceitar, né, a gentileza, o convite, até porque se não desse certo, era uma coisa ali que o filho deles estava convidando, que o filho deles queria. Bom, cheguei na Turquia, eles foram me pegar no aeroporto, fui recebida de braços abertos, tinha muita comida e eles se esforçavam para falar comigo, né? A mãe e o pai sabiam falar inglês, isso era bem legal. Aconteceu uma coisa que eu falei, ou eu tenho muita sorte, ou não sei, porque eu nunca que imaginava que isso fosse acontecer dentro de uma família turca. Eu sempre escutei depoimentos de um jeito totalmente diferente. Bom, o que aconteceu foi que eu cheguei lá de dia e eles cuidaram de mim, me deram atenção o dia inteiro. E quando chegou a noite, eu fiquei sabendo que eles iam viajar. Eles iam viajar para um outro lugar, acho que por uma semana, por aí. E era para eu ficar na casa com o filho deles. Eu acho que uma família turca não ia deixar, assim, um casal que tá se conhecendo sozinho. Mas eu senti uma disponibilidade da mãe do pai, tipo, querer que isso acontecesse, assim, e achar bem tranquilo. Ele tinha me falado que os pais eram modernos, mas sei lá, eu acho que mesmo aqui no Brasil, né, isso não acontece, assim, logo de supetão. E eles foram viajar e me deixaram com o Yusuf, né? Eu pensei, nossa, agora vai ser maravilhoso, né? Nem aluguei nenhum lugar, não gastei com nada e, tipo, ele tá aqui, vai rolar o clima e a gente vai ver o que vai tá. Lê do engano.
Porque assim, o Yusuf, ele foi levar os pais dele, né, no aeroporto, ele levou eles à noite lá, e eu fiquei esperando ele voltar, e ele não voltou. O voo era de madrugada para de manhã, alguma coisa assim, e ele não voltou e também não me mandou mensagem. E aí, no outro dia, ele só voltou, assim, de tarde para anoitecer. Era muito tempo, não foi o tempo que ele ficou lá esperando os pais pegar esse voo, né? E ele não me mandou mensagem nenhuma, explicando nada. Eu fiquei na casa dele assim, tipo, e agora? E aí ele me explicou que depois ele teve que ver uns negócios, encontrar uns amigos e que tava com a cabeça muito perturbada e não me falou. Tudo bem, eu relevei. Aí veio uma outra bomba, né? Que ele virou e falou assim, olha, agora tem uma outra questão. A minha avó tá vindo pra cá, ficar nesse apartamento. E a minha avó, ela é uma senhorinha, ela é conservadora, ela tem um pensamento diferente dos meus pais, ela não vai aceitar você ficar aqui. Então é melhor você alugar um apartamento, aluga, se você quiser, eu tenho até alguns que eu posso te indicar, que é nesse prédio mesmo, pra você ficar, porque não vai dar pra você ficar aqui. E eu achei muito estranho, porque eu tinha entendido os pais dele falarem que eu podia ficar lá com ele, que era pra eu cuidar das coisas. Eu tinha entendido isso, eu sei inglês, eles falam inglês. E ele meio que falou que não, porque a avó dele ficou mal, ele teria que cuidar da avó dele, começou a dar um monte de desculpa. Eu fiquei assim, eu falei, nossa, mas aonde que eu vou arranjar um apartamento assim de um dia pro outro, né? Ele mandou uns links e ele não se ofereceu pra pagar. Aí eu já falei, ué, mas... Tá, eu escolhi um dos apartamentos que ele falou, que era no mesmo prédio, aluguei, fui pra lá, e ele foi pegar a avó dele, disse que a avó chegou e tal, e que não seria bom ela me conhecer nesse primeiro momento, e eu achando isso tudo bem estranho. Aí eu comecei a entender que era muita pressão mesmo em cima do cara, né? Mas também achei estranho porque ele sabia da minha viagem. E ele pegou e não dormiu no apartamento comigo. Ele falou que ia ficar com a avó esses 2 dias pra ver se ela ia ficar tudo bem, que depois a gente se encontrava e que a gente podia conversar por chamada de vídeo. Eu falei, nossa, eu atravessei o oceano, né, pra agora a gente conversar por chamada de vídeo. Mas tudo bem, se tem alguma coisa com a avó, ok. Ele me ligou, né, a gente fez algumas chamadas de vídeo. E esse tempo, assim, eu nunca tinha ido pra Turquia, eu tava com medo de andar sozinha, mesmo sabendo inglês. E ele não, sabe, não se ofereceu pra comprar nada, ou pra perguntar se eu tava com fome. Começou a ficar muito estranho, assim. E nesses primeiros dias eu fiquei mesmo com medo de sair, então eu comprei só umas coisinhas, assim, bem do lado. Mas, assim, o meu cartão, ele parou de funcionar e eu falei com ele e ele não se mexeu pra nada, assim. Então eu passei um pouco de fome nos primeiros dias. Eu comecei a ter surpresas no apartamento e eu não sabia o que fazer, porque nem sair comigo para comprar comida ou para saber se eu tava com fome, ele fez. Então eu fiquei com medo também de falar que assim, o aquecedor não tava funcionando e tava no inverno, tava muito frio. E o banheiro começou a cair água na parte da privada, assim, sabe? A ficar tudo ensopado. E eu tentei falar com o síndico, o cara lá, o porteiro, na verdade, e o cara não fez nada, ninguém fez nada. E aí eu já tava com fome, com frio, com o banheiro que tava uma nojeira, que já não tinha mais como secar. E aí eu falei, nossa, eu vou ter que me virar, porque ele não aparece, eu não sei o que tá acontecendo. E aí eu comecei a me virar. O meu cartão bloqueou de vez e aí eu tive que falar com ele a questão de comer, porque eu ia ficar com muita fome mesmo e não era mais medo de sair, é porque eu não tinha dinheiro suficiente. E aí ele falou, não, calma, eu tô indo aí, fica tranquila. Só que assim, eu pedi isso de dia e ele chegou de madrugada. Eu tava muito perturbada. E aí eu falei alto, gritei, falei, nossa, que loucura, é assim que você me recebe, a sua família me recebeu super bem, olha o que você tá fazendo, o que tá acontecendo. E aí ele veio pra cima de mim falando que eu era mimada, que eu era estressada, que eu era exagerada, que as coisas não tinham que ser sempre como eu queria. E ele começou a esmurrar a parede. Eu paralisei e eu fiquei com medo dele vir pra cima de mim.
A primeira vez foi só a parede. E aí ficou um silêncio, assim, sabe? Ele foi resolvendo as coisas, foi vendo o que tinha que fazer e falou que não se sentia bem de ficar comigo lá no apartamento e que a gente podia continuar por chamada de vídeo, mesmo os dois estando no mesmo prédio, em apartamentos diferentes. No outro dia, eu corri atrás de falar com o meu banco, de resolver tudo, e eu consegui resolver o meu cartão, né, pelo celular. E aí falei, bom, eu vou me virar sozinha, porque ele mudou, assim, eu acredito que seja pela pressão de tudo que ele tá passando, né? E aí eu comecei a fazer as minhas coisas e ele apareceu, né? Ele apareceu, conversou comigo, me pediu desculpa, disse que ele não estava controlado, que ele já tinha até começado a psicóloga, porque ele precisava mesmo disso. Era muita coisa em cima dele e ele também estava ansioso para que eu tivesse bons dias lá e não estava acontecendo porque ele não tinha tempo de respirar, mas que ele gostava muito de mim e que ele iria fazer a partir daquele dia com que os meus dias fossem os melhores dias possíveis. Ali ele ainda estava muito, assim, desequilibrado e a gente tomou um chá, jantou e dormimos, não aconteceu nada. Eu não tinha dado o primeiro beijo depois de vários dias com ele. E de manhã, quando a gente já estava mais tranquilo, ele veio para me dar um beijo, mas não foi um beijo de língua, foi um selinho. E eu achei aquilo muito michuruco. E aí eu fui pra cima pra ter o beijo, 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 né? E aí a gente começou, né? Mão lá, mão cá, beijo começou a esquentar. Começou aquele fogaréu todo. E ele meio que se afastou e falou, não, eu não quero fazer isso antes do casamento. Isso não é certo. Eu quero casar com você primeiro. Mas assim, você tá me deixando louco. E eu queria que você fizesse uma coisa pra eu continuar, mas que a gente não chegasse assim, né, até o final. Porque isso eu quero só depois que a gente casar. Eu tava toda afoita, toda uau, lá. Falei, fala o que você quer agora. E aí ele falou, fica na minha frente. Eu fui pra frente dele. Aí ele pediu pra eu tirar a roupa. E eu tirei, né, olhando pra ele. E ele pediu pra eu virar, pra eu ficar de costas. Eu não entendi, né? Eu falei, mas por que? Ele não... Fica quieta. Eu só quero te observar. Aí eu virei de costas. E ele falou assim, ponha a sua mão põe a sua mão no popô. E eu... Tá. Nisso, começou um silêncio constrangedor. E eu virei pra falar o que tá acontecendo. Ele, não vira. Eu só tô te olhando. Eu só quero te admirar. E a partir daí eu só escutava as reações dele sobre ele estar me olhando daquele jeito. E assim, ele finalizou, porque ele tava, né, todo animado. Assim, ele finalizou o desejo dele. Eu não me senti bem. Sim, ele não pensou em nada pra parte do meu prazer, né? E aí depois eu perguntei pra ele, eu falei, mas por que isso? Por que? O que aconteceu? E aí ele falou que muitos casais na Turquia faziam coisas sem ser os finalmentes, né? Que também dava desejo e tal, e que também se satisfazia, pra não fazer os finalmentes antes de casar. E que era normal, que não tinha problema nenhum. Os outros dias ele ficou um amor comigo, né, até a família dele chegar. A família dele chegou depois de mais que uma semana, assim, uns dias a mais de viagem. E aí eles começaram a me convidar para fazer várias coisas, tal, e eu percebi que ele foi meio que se distanciando.
Ele não pegava na minha mão, não tinha carinho, eu praticamente não me respondia. E ele começou a sair com os amigos dele e me deixar sozinha com a família dele. Eu fui ficando bem brava, né? E a mãe e o pai explicando que ele era assim mesmo, que ele precisava do tempo com os amigos, mas que não queria dizer que ele não gostava de mim, que eles também já estavam acostumados com isso. E me trataram muito bem, me levaram nos melhores lugares. Pra ser sincera, a família me acolheu tão bem que eu nem percebia, assim, sabe? Essas fugidinhas que ele tinha dado. E aí eles me perguntaram se a gente ia noivar antes de eu voltar pro Brasil, porque era um jeito de já deixar firmado, né? Que a gente ia casar e tal. E eu falei, por mim, o noivo, né? E aí a gente conversou e eles começaram a organizar tudo pra gente noivar. Conversando com o Yusuf, ele falou a mesma coisa que os pais dele, que ele precisava desse tempo com os amigos, mas que isso não queria dizer que ele não queria nada comigo. E o noivado foi uma coisa, assim, de cinema, de princesa mesmo. O meu vestido, eles deixaram eu escolher, assim, sabe, o mais caro. Era um vestido cheio de pedrarias pesadas, caras. As pessoas trouxeram ouro e assim, eles entregaram tudo pra mim, sabe? O Yusuf não tocou em nada, a família não tocou em nada. Eles me deram um anel que pesava meu dedo de tão grande. Eu falando, caramba, meu Deus do céu, né? Ok. A gente noivou e eu voltei pro Brasil pra depois de uns 3, 4 meses voltar pra casar e ficar com ele. Quando eu fui voltando pro Brasil, foi me caindo a ficha das coisas que eu tinha vivido que eu não tinha gostado. E eu comentei isso com as minhas amigas, né? E as minhas amigas, cara, você é louca, isso tá muito estranho, isso não é normal, termina. Eu pensei em terminar, mas ao mesmo tempo eu continuei conversando com o Yusuf e a família dele. E o Yusuf, ele foi mudando, assim, da água pro vinho. Ele foi ficando mais romântico, ele foi ficando mais atencioso, pedindo desculpas. Até porque, né, nesses 3 meses que a gente ficou conversando à distância, as clínicas do pai dele começaram a crescer e a voltar ao auge. Então, ele já não tinha mais tanta preocupação. E aí ele falou, tá vendo? Era só essa questão mesmo que tava me deixando louca, eu não tava sabendo lidar, mas eu não sou assim. Eu sou essa pessoa que você tá conhecendo agora tá tudo bem, não vai ter mais nenhuma preocupação. E ele foi assim, sabe, sendo cada vez mais atencioso, me mandando coisa, me tratando muito bem. A família também, já fazendo eu escolher online mesmo as coisas do casamento. Eu fui sendo envolvida, assim, numa coisa que era tão gostosa e que eu queria tanto pra minha vida. Eu deixei o meu carro para vender, as coisas que eu tinha para vender, para eu ter o meu dinheiro lá na Turquia, nesses 4 meses, e fui para casar. O casamento foi um estouro em Istambul. Primeiro porque eles já estavam com um nome muito importante, né, por causa da clínica. E assim, por eu ser estrangeira também, então o casamento foi um acontecimento, entendeu? Foram vários vestidos. Foi uma coisa grandiosa, um sonho mesmo. Mas o sonho não durou muito tempo. Logo que eu entrei no carro com ele para ir para a lua de mel, depois do casamento, que a gente ia para casa para pegar as coisas para ir para a lua de mel, as coisas, tudo já começou a ficar estranho. Primeiro que ele tentou colocar a mão dele por debaixo do meu vestido para colocar lá atrás. E eu não me senti confortável, eu não gostei. Eu me senti estranha. Pegando as nossas coisas para ir para a lua de mel, viajamos e tudo. A nossa primeira vez foi horrível. Porque ele me arregaçou atrás. Sem me questionar, sem perguntar se eu tava gostando. E foi só lá. E não teve beijo. Não foi notado o que eu senti, o que eu deixava de sentir. Depois disso, eu fiquei com um trauma que não teve viagem lua de mel. Eu meio que não encostava nele, e tava com medo de da próxima vez ser de novo assim, porque não teve um contato que se tem quando a gente faz amor normal. E eu tava pegando forças e não sabia como, eu tava com medo também de como falar isso pra ele.
porque eu não queria que isso se repetisse, né? Quando a gente voltou para nossa casa, teve visita de parentes, a gente teve que visitar os pais dele, e tudo isso era feito naturalmente, como se a gente fosse um casal perfeito, só que a gente não se tocava mais. Até que eu peguei força, depois de uma semana, sentei para conversar com ele, e ele falou que entendeu, me pediu desculpa, disse que foi por instinto, que era uma vontade que ele tinha há muito tempo, e que ele achou que eu tava gostando porque eu não falei nada, e a gente começou a conversar e ficou tudo acertado, e ele falou, não, eu não quero te maltratar, não é o meu objetivo, se ajoelhou, beijou meus pés, pediu desculpa. E aí a gente teve uma noite tranquila de amor, a nossa primeira noite. A partir daí ficou tudo certo, assim, por um mês foi um casamento tranquilo. Eu tinha ele como homem, eu tinha ele como parceiro, até que ele começou a sair mais vezes com os amigos e depois começou a chegar de madrugada e depois começou a chegar no outro dia. E ele sempre tinha a desculpa de que estava tomando chai com os amigos. E quando eu ligava para ele, ele realmente estava tomando chai com os amigos. Mas como que uma pessoa podia viver tomando chá em todas as madrugadas de sexta, sábado e domingo, sem se preocupar com a esposa, né? Eu fui ficando muito deprimida. Eu conversei com a família dele falou que ia conversar com ele, e ele veio com 4 pedras pra cima de mim, socou de novo a parede, falando que eu não deveria ter falado com a família dele, que isso a gente tinha que resolver entre nós, que era uma vergonha o que eu tinha feito. Foi horrível. Ficava, assim, um bumerangue, sabe? Uma hora a gente tava o casal super feliz e outra hora ele desandava. Até que um dia a gente foi na casa da família dele pra comer. Ele tava no celular, né, lá, se distraindo. E o pai dele começou a passar mal de ficar sem ar, assim, de cair até no chão. E aí, no desespero, ele largou o celular, foi socorrer o pai dele. No que ele foi socorrer o pai dele, eu não sei o que passou pela minha cabeça, mas eu peguei o celular dele, tava desbloqueado, porque ele tava mexendo. E me deu uns 5 minutos de começar a olhar as coisas. Enquanto estava acontecendo isso, ele tava totalmente nem prestando atenção, porque ele tava pegando o pai dele para ir levar para o hospital, porque realmente o pai dele tava para ter, né, um ataque. E eu não consegui me concentrar nessa parte do pai dele, porque assim que eu peguei o celular, já tava no WhatsApp. E tinha foto de 3 amigos, assim, seguidos, que eu via nas videochamadas que ele fazia quando ele tava no chai de madrugada, para me confirmar que só tinha homem, que tava tudo bem. Esses 3 amigos, eles estavam praticamente sem roupa. Era uma coisa que, a primeira vez que eu olhei, parecia que eram modelos. E aí eu fui olhar, eu vi que eles tinham um outro número, que eles estavam com uma foto de um homem normal. Mas nesses números, que eram números diferentes, eles estavam desse jeito aí, né? E aí eu fui abrir. No que eu abri, era tanta foto deles sem roupa, fazendo coisas, vídeos. Eu comecei a ficar tonta, eu comecei a ficar sem ar, eu comecei a chorar compulsivamente. Eu não sabia o que pensar, era nojento, não era triste, era nojento. Eu nunca que conseguiria ver ele naquela situação. E como que eu iria falar aquilo? E era tudo assim com um homem, não tinha uma mulher. Era ele e mais 3 amigos. Ao mesmo tempo que eu queria sair correndo dali, eu não conseguia falar com ele. Eu não lembro quantos dias que eu fiquei em silêncio. E ele me perguntava, eu não conseguia. Eu acho que eu entrei em estado de choque. Eu não conseguia
Nada, fazer nada, falar nada. E veio irmã, e veio amiga, e veio mãe, e eu não conseguia falar. Acho que não durou uma semana assim. Eu sentei ele, olhei nos olhos e falei, olha, não dá mais. Eu quero me separar. E aí ele, mas meu amor, que não sei o quê, e veio toda aquela bajulação. Eu falei, não encosta em mim, não encosta em mim, eu quero separar. Ele falou, mas por quê? Aí eu falei, abre o seu celular. Abre o WhatsApp do seu celular. Ele, não, mas que loucura, o que você tá falando? Que eu não vou fazer isso, que eu não sei o quê, que você nunca mexeu, que ninguém vai mexer, que a gente já... Porque a gente compartilhava dessa mesma ideia desde o começo, né? Que um não precisava mexer nas coisas do outro. Eu olhei bem nos olhos dele e falei assim, eu já vi tudo que tem no seu WhatsApp sobre outros homens, sobre você com outros homens. O rosto dele foi se transformando, mas não foi se transformando em vergonha, em nada, foi se transformando de um modo agressivo. Eu achei que ele fosse fazer o pior comigo naquela hora. E ele olhou e falou assim, como é que você viu? Como que você conseguiu entrar e mexer nas minhas coisas? Não tem como, né? Porque ele tinha uma senha lá e tal. Eu falei, olha, quando seu pai passou mal, eu abri e falei, olha, seu pai passou mal, tava desbloqueado. E eu vi. Eu sei de tudo que você tá fazendo, eu não quero participar disso. E aí ele me pegou pelo pescoço e falou assim, você não tem escolha. Você casou comigo. É isso que eu vou manter para minha família. Você tem do bom e do melhor, de tudo que você quer. Você é bem cuidada. E você não vai sair disso. Porque eu também gosto de você. Ele falou que gostava de mim de um jeito tão falso, que tava na cara que ele queria ali uma mulher exemplar para ele ficar desfilando e mostrando para todo mundo como se ele fosse um machão e que ele não era. E mesmo assim, eu fui para confrontar ele, e aí ele me lembrou que na nossa lua de mel ele tinha gravado coisas nossas. E que se por acaso eu me mexesse em pedir o divórcio ou a sair dali, ele ia espalhar todos os nossos vídeos no Brasil. Ao mesmo tempo que ele falava isso, ele me beijava e falava que me amava, ele ficava se transformando, sabe, em carrasco, em um cara romântico. Eu acho que ele perdeu o direcionamento, porque ele não sabia mais como me segurar ali. E eu fui ficando com muito medo, porque eu não queria que esses vídeos fossem espalhados em lugar nenhum. Eu também não queria separar do homem que eu amo, do homem que eu sempre amei. Eu praticamente não dormi, ele saiu de casa. E no outro dia ele voltou falando que isso era loucura, que com certeza era uma doença, que ele ia se tratar, que ele queria realmente ficar comigo e que agora ele teria que ser só meu e que ele ia pra psicóloga, que ia ficar tudo bem, que eu desse um tempo pra ele voltar ao normal, porque eu era o grande amor da vida dele, que consegui trazer equilíbrio pra ele e que tudo ia ficar bem. E eu, tonta, eu aceitei. Eu aceitei porque eu também tô com medo, sabe? Tô com medo dele liberar as loucuras que ele fez comigo, que tá tudo gravado e que ele já me mostrou no celular e já me mostrou que tem em outros lugares. Eu também tô com medo de perder o cara que eu amo ainda com tudo isso que tá acontecendo. Alguns dias passaram e umas 2 semanas ficou tudo bem. Só que eu já não me sentia mais feliz. A vontade de ir embora era muito grande. Era muito grande. E a situação piorou. Porque ele começou a trazer o companheiro dele para casa. Sem nenhum pudor. Me deixava dormindo na sala ou no quarto que ele dizia que era para o nosso filho.
E eu escutava tudo assim, sabe? Em silêncio, com medo. A família dele eu nunca contei nada pra eles, eles não ficaram sabendo de nada, mas às vezes eu acho que eles sabiam de alguma forma, eu não sei. Depois de muito esquentar a cabeça e surtar, eu resolvi desabafar com uma amiga minha do Brasil. Ela falou que isso era loucura, que ele só estava fazendo e ameaçando de que ia mostrar alguma coisa para eu não sair dali, para fazer o que ele queria comigo, que eu não podia acreditar nisso e que era melhor também que se ele soltasse alguma coisa, era melhor do que viver aquele inferno que eu estava vivendo. A gente conversou tanto por tantos dias, assim, os dias passavam e essa minha amiga foi me dando um apoio gigante. E aí ela ainda teve a ideia de falar, grava os barulhos deles, grava as coisas também. E se acontecer alguma coisa, você vai ter isso também para confrontar ele. E ele me abandonava, assim, sabe? Ele me abandonava sem dinheiro, ele me abandonava de todas as formas, me deixava sozinha. Então era muito fácil para mim eu sair dali a hora que eu quisesse. E ele achava que eu não ia fazer isso, porque eu era uma cordeirinha que tava com medo com os vídeos grotescos que ele tinha de mim. Mas essa amiga me ajudou de um jeito que, além de eu gravar muita coisa dele com esse rapaz, eu consegui pegar a minha malinha e voltar para o meu país. Os vídeos da Carla não foram divulgados, até porque ela tem muita informação dele guardada. A separação acontece pelo litigioso e até hoje a família dele não sabe o que aconteceu e fica questionando para que a Carla volte. E fica a reflexão: qual é o melhor desespero? O de não conseguir encontrar uma pessoa para casar e ter uma família? Ou permanecer presa e ameaçada num casamento onde o seu marido ou esposa tem um outro companheiro na sua frente e não faz questão de esconder? Espero a reflexão de vocês nos comentários e até a próxima história do canal.